E finalmente, como diz uma música que o Caetano canta que não é dele, é preciso saber o que dizer e o que não dizer na frente das crianças. Né? É preciso ter decoro nas coisas. É preciso ter decoro a hora de pensar num touro de ouro, é preciso ter decoro a hora de fazer certas formulações e dar certas respostas. Não, eu não posso condescender e nem deixar de comentar uma resposta que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato do PSDB à presidência da República, deu numa entrevista concedida à Folha de São Paulo. Eu não tenho nada a ver com as disputas internas do PSDB, eu não sou tucano, dizem por aí que eu não estou nem aí, mas dizem também que eu virei petista, dizem tanta coisa. Se eu for ligar para isso, eu só ligo para o meu tribunal interno. Agora, tenho valores, tenho princípios e me atenho aos fatos. E na disputa tucana, eu vou brincar, até escrevi a respeito, eu tô como uma vez perguntaram, o Bob Furruia Voglio Bene, perguntaram para Umberto Eco, o grande escritor, pensador, semiólogo italiano, com qual personagem do Nome da Rosa ele se identificava. Ele deu uma resposta maravilhosa, ele falou, me identifico com os advérbios. Né? Quer dizer, eu sou um escritor, crio histórias, eu não fico contando a minha vida, né? Eu me identifico com essa advérbio, isso aqui é uma história, eu sou escritor. Né? E o advérbio, a seu modo, é a mais curiosa das palavras, porque ele, a rigor, ele é uma circunstância, né? Ele não é uma coisa, é uma circunstância. É o jeito de a coisa ser. Né? E eu, na disputa do PSDB, eu me identifico com os advérbios. Agora, eu tenho algumas coisas que são muito sérias em relação a essa questão. Perguntou o Igor Jellow, jornalista da Folha, se era verdade que o general Luiz Eduardo Ramos havia ligado para ele, Eduardo Leite, para que intercedesse junto a João Dória para que retardasse o início da vacinação, que começou em São Paulo no dia 17 de janeiro. E aí o Leite respondeu o seguinte, a Folha. Houve uma conversa nessa direção. Não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão. Meninos, vocês têm que me ajudar aqui. O Ramos, então, segundo Eduardo, teria feito um pedido de reflexão. Quem é que teria de refletir, então? O Dória, né? Não é isso? O Dória teria de refletir? Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento. Eu não sei o que isso quer dizer. Me parece que isso quer dizer retardar o início da vacinação. Fim de papo, doutor Leite. Já que era uma questão nacional. E aqui ele está acusando, então, o Dória de ter feito uma intervenção de caráter localista. Mas é um episódio superado. Opa, não. Não. Não, senhor. Naquele dia, 17 de janeiro, quando aquela enfermeira tomou a vacina, morreram naquele dia 518 pessoas de Covid, 209.868 óbitos acumulados. Eu não entendi a sua resposta. Eu acho que o senhor ligou pedindo para adiar, sim. A menos que o senhor me diga o que é um pedido de reflexão e um esforço de coordenação e engajamento, já que é uma questão nacional. Aí o Dória, ouvido, claro, o Dória deu a versão dele. Ele disse, lamento, Eduardo, Dória teria dito, lamento, Eduardo, que você tenha se prestado a atender um pedido dessa natureza do general Ramos. Diga a ele que vamos iniciar a vacinação tão logo a Anvisa autorize a utilização da Coronavac. E que eu estou ao lado da vida dos brasileiros. Bom, se o Dória disse isso ou não, o fato é, Dória respondeu aquilo que estava na sua memória, ou a memória que... Mas o Eduardo Leite teve a chance de responder o que ele bem entendesse. A Folha. E ele deu aquela resposta.
Aí, depois que o Lauro Jardim publicou isso, né? Depois que o Lauro Jardim publicou isso, tem uma nota lá, um acréscimo. Eduardo Leite entrou em contato e disse que em nenhum momento está dito que eu pedi adiamento. O ministro Ramos me ligou. Eu liguei para o meu colega de partido e colega governador e relatei o telefonema que recebi. Dei, inclusive, razão a ele, eu suponho, ao Dória, para iniciar a vacinação. Olha aqui, desculpe, a emenda não combina com o soneto. E talvez piore o soneto. Eu quero saber o que significa atender a um pedido... Eu quero saber o que significa um pedido... O general Ramos, então, houve uma conversa nessa direção, não foi um pedido de agressão, mas um pedido de reflexão. O que é pedido de reflexão? Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse isso, fosse coordenação e engajamento. O que isso quer dizer? A hora em que é muito melhor admitir um erro. Assim como Leite já admitiu que foi um erro apoiar o Jair Bolsonaro no segundo turno. Como Dória apoiou, diga-se. É preciso tomar cuidado. Não é? É preciso saber o que dizer e o que não dizer na frente das crianças. É isso aí. É preciso ter decoro nas coisas. Tudo muito ruim. Eu me identifico com os advérbios nessa disputa. Agora eu sei o seguinte. Ou se admite que sem o esforço de São Paulo, e aí do Dória, quer votar nele, vota, não quer, não vota. Agora, eu não vou tirar qualidades de quem tem. Ou se admite que sem esforço de São Paulo nós não teríamos esse quadro de vacinação hoje no país, ou se estará fazendo má história. Isso vale para todo mundo. Está defendendo o voto em Dória? Tanto quanto eu já defendi o voto em Lula, tanto quanto eu já defendi o voto... Nossa, eu sou, na verdade, um estroboscópio de lobbies, não é mesmo? Não, eu falo o que eu penso. E essa resposta do Eduardo Leite é inaceitável. Teria sido melhor pedir desculpa.